Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamuitofácil.com. O endereço do nosso site você vê aqui no alto do vídeo, verá no rodapé desse vídeo e também verá na descrição dessa videoaula. E aí na forma de um link, basta você clicar e você então terá acesso ao nosso site matematicamuitofácil.com. O nosso site é especializado no ensino fundamental. Temos teoria completa, muitos exercícios propostos e muitos exercícios já resolvidos. A parte de aritmética e a parte de álgebra estão completíssimas, claro, a nível de ensino fundamental. Tá claro? Temos um pouco de geometria, mas ainda muito pouco. Então você que está se preparando para o Enem, se preparando para o vestibular, se preparando para um concurso público, tentando uma escola técnica ou uma escola militar, você que está no ensino médio, precisando recordar conceitos e conteúdos do ensino fundamental, e você que está no 5º, 6º, 7º, 8º e 9º ano, a dica está dada. Não deixem de visitar o nosso site matematicamuitofácil.com. É um site que tem algo em torno de 250 páginas e é um site totalmente gratuito. Você não tem senha, não tem login, não tem cadastro, não tem nada. Não deixa de assistir. Depois de assistir essa nossa videoaula, dá uma clicadinha lá no nosso site para você conhecer o nosso trabalho. Tá bom? O nosso conteúdo do site matematicamuitofácil.com. Muito obrigado pelo carinho. Quem nos falou foi o professor Luiz Fernando Reis e vamos para a nossa videoaula. Continuando essa série de resoluções de questões de concurso, nós estamos vendo agora questões aplicadas pela Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Essa questão é uma questão de 2006, é uma questão de geometria da parte de trigonometria no triângulo retângulo. Essa é a nossa 52ª questão, é a questão de número 52 que fazemos dessa importante escola militar, dessa importante instituição de ensino, perfeito? Que é a EPICAR. Vamos ler? Diz assim, ó, um piloto de avião a uma altura de 3.100 metros em relação ao solo, perfeito? Então, olha só, eu já estou vendo que essa distância desse avião, né, até o solo é de ter 3.100 metros, perfeito? Avista o ponto mais alto de um edifício de 100 metros de altura. Nos instantes T1, olha aqui, o T1 é esse ponto aqui, perfeito? Que ele avista um ângulo de 45 graus, e o T2, em que ele avista sobre um ângulo de 30 graus, o ponto mais alto do edifício, perfeito? Conforme a figura seguinte, a figura está aqui, ó. A distância percorrida pelo avião entre T1 e T2 é em metros igual, quer dizer, ele quer saber essa distância, ou seja, ele quer saber o espaço entre T1 e T2, ele quer saber o segmento de reta T1, T2. Perfeito, gente? Bom, vamos lá? Bom, nós já vimos que a altura, né, do avião, ela está a 3.100 metros do solo, perfeito? E esse prédiozinho, ele afirma que esse prédio tem 100 metros, ou seja, eu estou descobrindo o seguinte, ó, se daqui até aqui tem 100 metros e daqui até lá tem 3.100, esse pedacinho, olha, a distância entre o ponto mais alto, né, do prédio e o avião, essa distância seria de 3.000 metros. E aí o seguinte, ele está vendo, né, o piloto viu, avistou esse prédio sobre um ângulo de 45 graus, avistou nesse ponto T2 sobre um ângulo de 30 graus. Perfeito? Então, gente, olha que interessante. Esse ângulo aqui não é 45 graus, e a gente sabe que essa distância, claro, vai formar um ângulo de 90 graus. Perfeito? Então, eu vou dizer o seguinte, ó, esse ângulo mede 45 graus e esse ângulo mede 45 graus. Perfeito? Vamos ver do outro lado. Olha, a distância forma um ângulo de 90. Se ele está olhando sobre um olhar, né, um ângulo de 30 graus, esse ângulo formado aqui fica 60. Então, eu tenho um triângulo retângulo, perfeito? De ângulos internos, ó, 30 e 60, e também tem um outro triângulo retângulo de ângulos internos 45 e 45. O que a gente sabe? Vamos ler aqui. Olha só. O cateto oposto ao ângulo de 45 graus é igual ao outro cateto. A gente sabe isso, né? Isso aqui, na verdade, gente, é metade de um quadrado. Perfeito? Quando eu baixo a diagonal. Então, esse ângulo é 45, esse ângulo é 45. Se esse cateto, olha só, é 3.000, esse cateto que está aqui em cima também será 3.000. Vamos ver agora outra história. Olha só, lembra disso? O cateto oposto a um ângulo de 30 graus é metade da hipotenusa. Eu aqui, na verdade, eu não estou evitando falar do seno de 30, né, do seno de 60, nem seno, cosseno. Eu estou falando aqui já da aplicação direta disso. O cateto oposto a um ângulo de 30 graus é sempre a metade da hipotenusa. Olha, o cateto oposto a um ângulo de 60 graus é a metade da hipotenusa multiplicado pela raiz de 3. Ou então isso, ó, o cateto oposto a um ângulo de 60 graus é igual ao cateto oposto a um ângulo de 30 graus multiplicado pela raiz de 3. Ou seja, se esse cateto oposto a 30 graus mede 3.000, o cateto oposto a um ângulo de 60 vai medir esse cateto vezes a raiz de 3, ou seja, 3.000 raiz de 3. Ou seja, eu estou descobrindo que a minha distância T1, T2 é 3.000
mais 3.000 raiz de 3. E aí ficou fácil, olha só, 3.000 mais 3.000 raiz de 3, isso dá quanto? Coloco 3.000 em evidência, olha lá, vou dividir ambos por 3.000, ó. 3.000 por 3.000 dá 1, mais 3.000 raiz de 3 por 3.000 dá raiz de 3. Essa é a minha resposta correta, 3.000 que multiplica 1 mais raiz de 3. A minha resposta certa é a letra A. Facílima questão, bastante simples. É claro que se o aluno desejar, preferir usar a noção de trigonometria, não há problema, é só lembrar o quê? O que é o seno, né, de 30 graus. Perfeito? Olha lá. Ele vai descobrir que o seno é meio, né? Isso, o seno de 30 graus é meio, a gente deve saber isso decorado, perfeito? E aí fica fácil descobrir. O mesmo ele faria aqui usando o seno. Ou então usando um conceito melhor ainda, o da tangente, que é melhor. A tangente de 45, por exemplo, é 1. Por isso que se aqui é 3.000, aqui também é 3.000. Pode usar também a ideia da tangente, né? A tangente de 60. Perfeito, gente? E aí a gente vai chegar realmente nesse valor, 3.000 raiz de 3. Resposta certa, letra A, confirmando, olha lá, nosso item aqui. Item A, nessa bonita questão da Escola Preparatória de Cadetes do A. Perfeito, gente. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com, e reafirmo daqui o convite para que os amigos visitem o nosso site. Gostou da videoaula? Clica na mãozinha com o polegar para cima e não deixe de se inscrever em nosso canal Matemática Muito Fácil, aqui dentro do portal YouTube. Dessa maneira, você poderá acompanhar nossas futuras videoaulas. Gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima videoaula.